Antes de falar os movimentos que a coluna faz, o que restringe cada movimento da coluna, quais são os músculos responsáveis pela realização de cada movimento, da coluna cervical, da coluna lombar, vamos dar uma relembrada na anatomia óssea da coluna vertebral. A coluna vertebral tem 33 vértebras. Como é que elas estão divididas? De cefálico, né, de superior para caudal, né, que é distal, inferior. Como é que estão divididas essas vértebras? Nós temos 5 conjuntos de vértebras, né? Mais superiormente, cervical, composta por 7 vértebras. Abaixo da cervical tem a torácica, composta por 12 vértebras. Né? T1, T2, T3, T12. É a última vértebra torácica. E lá na cervical, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aí abaixo da torácica tem a coluna lombar, com 5 vértebras, L1, L2, L3, L4, L5, de cima para baixo, né, na coluna lombar. Abaixo da lombar tem o sacro, com 5 vértebras, e elas estão fundidas, então o sacro acaba sendo um único osso, né, mas um osso grande, triangular, bem forte, mas ali nós temos 5 vértebras fundidas, e abaixo dele tem o cóccix, com 4 vértebras, 4 vértebras bem pequenininhas, é verdade, mas são 4 vértebras também fundidas, né, umas às outras. Aí se você somar 5 com 12, não, 7 com 12, com 5, com 5, com 4, você chega a esse total de 33 vértebras. As cervicais são as vértebras C, né? C1, C2 lá. Lembrando que C1 é chamada também de atlas e C2 é conhecida também como axis. Aí abaixo da cervical, torácica com T, né? Ou com D de dorsal, tanto faz. Então T1, T2, T3 ou D1, D2, D3. Depois lombar, depois o sacro, né? As vértebras sacrais, S, S1, S2, S3 e por fim o cóccix. Aí o cóccix a gente não usa C porque C já é cervical, então o cóccix a gente coloca por extenso. É a primeira vértebra do cóccix, segunda vértebra do cóccix, ou primeira coccígea, segunda coccígea e assim por diante. Tá? Então 33 vértebras e entre duas vértebras e mais exatamente entre 2 corpos vertebrais tem um disco intervertebral. Mas tem menos disco do que vértebra. Porque no meio do sacro não tem disco, no meio do cóccix não tem disco, e lá na cervical alta, entre o occipito, né, que é a base do crânio, e a primeira vértebra cervical, não tem disco, e entre as duas primeiras vértebras cervicais, o atlas e o axis, também não tem disco. Então a gente tem menos discos do que vértebras. São 33 vértebras contra 23 discos intervertebrais. Outra coisa que vocês precisam lembrar a respeito da anatomia da coluna, ela apresenta curvaturas. Tá? É normal ter curvaturas na coluna. Quando você olha uma coluna vertebral de lado, você precisa enxergar algumas curvaturas. Essas curvaturas conseguem aumentar a capacidade da coluna vertebral de suportar carga em 10 vezes. Então, a presença das curvaturas aumenta em 10 vezes a capacidade da coluna de suportar peso. Então, olha como essas curvaturas são importantes. Mas eu estou falando curvatura numa vista lateral, né? Porque curvatura assim de frente, aí claro que não é normal, é patológico. De frente, a coluna ela precisa ser reta, né? As curvaturas são vistas quando olhamos lateralmente uma coluna vertebral. De frente assim, se tiver uma curvatura lateral da coluna, aí é escoliose. Aí é um desvio postural, é um desalinhamento corporal que pode gerar sintoma, que precisa de tratamento. A fisioterapia costuma dar bom resultado. Tem umas técnicas de reeducação postural, como a RPG, né, que é a sigla de Reeducação Postural Global, que dá bom resultado. Tem uma técnica fisioterapêutica chamada iso-stretching. A técnica de iso-stretching é uma boa técnica também para combate aos desvios posturais. Tem o método CLAP, que é mais antigo, talvez um pouco menos efetivo, mas é uma opção. Tem o Pilates, que não é uma técnica apenas dos fisioterapeutas, né? Mas os fisioterapeutas podem utilizar também com exercícios de fortalecimento, alongamento. Dentro de protocolos do método Pilates, pode-se conseguir algum combate aos desvios posturais também. Tá? Eu estou falando de curvatura fisiológica, curvatura normal, que são as cifoses e as lordoses.
Na cervical e na lombar, o normal é ter lordose, que é uma curvatura cuja convexidade está para frente e a concavidade está para trás. Tem que ser assim. E sem exagero, essa curvatura, essa lordose não pode ser aumentada. Não pode ser reta, não pode estar reduzida, não pode ser aumentada. Tá? Existe um ângulo normal para lordose cervical e lombar. E na torácica e no sacro, aí a curvatura se inverte. Agora a concavidade fica aqui para frente e a convexidade fica para trás. Então, na lombar e na cervical, temos lordoses. Na torácica e no sacro, temos cifoses. Aí, o que é uma hipercifose torácica? Normal? Não, hipercifose torácica é patológico. Aí é desvio postural, significa que a cifose torácica da pessoa é maior do que deveria ser. Aí ela fica meio corcunda, assim, né? Hipercifose, então, é o aumento da cifose torácica, e isso deixa a pessoa um pouco mais corcunda, assim, mais curvada para frente, né? Uma flexão ali anormal na coluna torácica, tá certo? E o que é uma hiperlordose lombar? É quando a lordose lombar está aumentada, não é legal. Geralmente mulheres têm hiperlordose, geralmente homens têm retificação na coluna lombar. E aí lá na pelve, a mulher costuma ter hiperlordose, né? A pelve fica mais flexionada e o bumbum fica mais empinado. Homem, geralmente, acompanhando a retificação lombar, tem na pelve uma retroversão. A bumbum fica encaixada, não tem bumbum. Mas, geralmente, homens têm retroversão, mulheres têm anteroversão da pelve. Ok? Tá. E articulações? Eu vou digitando aqui para vocês, pessoal. Vamos começar pelas duas mais importantes articulações da coluna e que estão presentes na coluna inteira. Assim, pelo menos nos 3 principais segmentos, né? Cervical, torácica e lombar. A primeira delas é chamada de intervertebral. Intervertebrais. Na verdade, nós temos várias intervertebrais, então é no plural mesmo, ali, ó, intervertebrais. Como o nome sugere, são articulações formadas pelas vértebras, né? Então, entre vértebras. Entre 2 vértebras e, mais especificamente, entre dois corpos vertebrais. Não tem ali um corpo vertebral, aqui tem outro corpo vertebral, eles não estão todos empilhadinhos. Entre 2 corpos vertebrais, aqui assim, a gente tem uma articulação intervertebral. Essas articulações estão mais anteriores na coluna vertebral. Correto? E elas não são as grandes responsáveis pelos movimentos da coluna. Elas estão mais relacionadas à sustentação. No meio dessa articulação intervertebral está o disco intervertebral. Então, o disco intervertebral é parte dessa articulação. E ali onde tem os corpos e os discos é onde acontece a sustentação para valer da coluna vertebral. É onde acontece a absorção de choque e impacto. Então, essa articulação ela está mais ligada à sustentação de peso e à absorção de impacto. Todas as características das articulações intervertebrais. E, gente, não tem o disco intervertebral ali dentro de uma articulação intervertebral entre 2 corpos? O disco é uma estrutura cartilaginosa. Então, essa articulação ela é classificada como cartilaginosa. A cartilaginosa é a anfiartrose. Ou seja, as articulações intervertebrais são anfiartroses. Elas são articulações cartilaginosas. E aí, gente, por aí já dá para entender, né, que movimento não é o forte das intervertebrais. Anfiartrose não tem grande mobilidade. Lembram desse comentário? Falei sobre isso tanto em cinesiologia quanto em biomecânica. Anfiartrose, gente, é a articulação que tem menos mobilidade. Né? Ela tem menos mobilidade do que as sinoviais. Ela tem movimento, mas é movimento menor do que o apresentado pelas sinoviais. Tá certo? Então, deu para ligar o nome à pessoa? Deu para lembrar aí da localização das intervertebrais? Então, tá. Tem na cervical, tem na torácica, tem na lombar. A intervertebral está ali no encontro de 2 corpos vertebrais, portanto, mais anteriormente na coluna vertebral. Outra articulação extremamente importante da coluna
E a grande responsável pelos movimentos da coluna vertebral é a interfacetária. E eu vou colocar no plural porque nós temos diversas interfacetárias. Não tem as facetas articulares? Cada vértebra tem 4 facetas, né? Mais atrás tem 2 facetas para cima e 2 facetas apontando para baixo em cada vértebra. Aí essas facetas se articulam, né, com as facetas da vértebra de cima, as facetas inferiores se articulam com as superiores da vértebra de baixo para formar essas articulações, que são as interfacetárias, também conhecidas como zigoapofisárias. Coloquei ali. Então agora é uma nova articulação. Essas aí, as interfacetárias, claro, são formadas pelas facetas e elas estão localizadas mais posteriormente na coluna vertebral. E essas são sinoviais, são várias, são pequenininhas, mas todas essas várias interfacetárias têm uma cápsulazinha, tem a sua própria cápsula, tem uma membraninha, tem um pouquinho de líquido sinovial. Aí, como são 2 pilares articulares, né, nós temos várias interfacetárias do lado direito, lá atrás, e várias interfacetárias do lado esquerdo, lá atrás, aí quando elas se juntam, né, todas elas sendo sinoviais, isso dá à coluna vertebral uma boa mobilidade. Então, a mobilidade da coluna vem muito das articulações interfacetárias, também chamadas de zigoapofisárias, tá? Essas articulações, então, são as responsáveis por movimento. Da coluna vertebral, né? Do tronco da coluna vertebral. Peraí que eu digitei errado. Então, olha só que eu coloquei lá no chat. Interfacetárias ou zigoapofisárias são mais posteriores na coluna, eu digitei responsáveis, né? Responsáveis, foi um erro de digitação, pelo movimento da coluna vertebral. E elas são sinoviais, ou seja, são diartroses. Tá? Então, elas são diartroses, por serem sinoviais, por possuírem líquido sinovial, membrana sinovial, e pelo fato de terem líquido sinovial, tem uma mobilidade a mais. Tem mais movimento do que outras articulações, como, por exemplo, as intervertebrais, que são cartilaginosas. Não dá para pegar nessas articulações interfacetárias mais diretamente, porque, apesar de elas estarem mais lá atrás, não tem toda uma musculatura recobrindo a face posterior da coluna, só fica processo espinhoso de fora, assim, mais palpável, né? Interfacetária, mais diretamente, a gente não consegue palpar, a gente vai no rumo, vai na direção, né? A gente tem uma ideia. Achou processo espinhoso, achou processo espinhoso, achou processo transverso, provavelmente ali no meio do caminho, bem no meio do caminho, você vai tocar, só que indiretamente, né? Sem sentir melhor uma articulação interfacetária. O torcicolo, que é aquele quadro de dor, travamento na coluna cervical, nada mais é do que uma disfunção de interfacetária cervical. Geralmente a gente acorda assim, né, com o pescoço travado, porque ou dormiu numa posição ruim, que não está acostumado, por algum motivo dormiu em decúbito ventral e ficou com o pescoço assim por muito tempo. Aí isso pode provocar um desalinhamento, uma disfunção de articulação interfacetária, e aí a pessoa passa a ter dor ao movimento e limitação aos movimentos do pescoço. Aí vem um fisioterapeuta, especialista em terapias manuais, faz ali uma mobilização, faz um reajuste daquela articulação interfacetária em disfunção, realinha ali a vértebra, realinha ali a articulação interfacetária, restabelece a mecânica daquela articulação e fica tudo 100%. A pessoa volta ali na mesma hora a ter movimento, sem dor, movimento com boa quantidade, boa qualidade. Então, sem dor ao movimento, deixa de ter limitação nos movimentos cervicais, muitas vezes numa única manobra, quando o fisioterapeuta sabe o que está fazendo, né? E aplica corretamente, escolhe a técnica certa e aplica no lugar correto, nessa técnica de mobilização articular. Gente, tranquilo até aqui? Tá, agora a gente vai estudar articulações que não estão presentes em toda a coluna. Tá? Estão presentes apenas na cervical ou apenas na coluna torácica. Na cervical, nós temos
uma articulação chamada uncovertebral. Ela está mais posterior nos corpos vertebrais cervicais, só na coluna cervical. São as uncovertebrais. E elas são conhecidas também como articulações de Luschka. Luschka. Olha como é que escreve Luschka. Fala aí agora, Luschka. Então, as uncovertebrais ou articulações de Luschka, essas são articulações presentes na cervical só, e elas estão mais relacionadas à sustentação mesmo. Mas é para ajudar ali na sustentação, na estabilidade da coluna cervical. Só tem na cervical essa dita cuja aí, que é a uncovertebral. Tem gente que tem artrose, tem degeneração dessas articulações. Aí o diagnóstico, o laudo na radiografia, vem como uncoartrose. Então, uncoartrose é a osteoartrose, né? Essa doença degenerativa, articular degenerativa, que atinge as articulações uncovertebrais. Na cervical, a gente tem também a articulação atlantoaxial. Gente, essa atlantoaxial é uma só, é ali entre as duas primeiras vértebras cervicais, né? Como o nome indica, sugere, né? Atlantoaxial, atlas mais axis, C1 mais C2. Estão lembrados que em cima da segunda vértebra cervical existe um dentinho chamado processo odontoide? Existe uma pontinha óssea assim, na segunda vértebra cervical, que aponta para cima. Aí a primeira vértebra cervical fica encaixada assim, na segunda no processo odontoide de C2. E esse dente aqui, ósseo, ele permite que a primeira vértebra cervical rode assim em cima da segunda. E isso gera os movimentos de rotação para a esquerda e para a direita. Então, quando eu faço isso e isso, eu estou mexendo basicamente a minha articulação atlantoaxial. É a minha primeira vértebra cervical fazendo um pivô, rodando em cima da segunda, né? Em cima do processo odontoide, que é o dente do áxis. E aí a rotação cervical acontece, né? A cabeça roda a partir de movimento na articulação atlantoaxial. Então, entre C1 e C2, e C2 através do processo odontoide. Tá? Acima dessa articulação tem o encontro da primeira vértebra cervical com a base do crânio, que é a articulação atlanto-occipital. Olha como é que escreve lá, atlanto-occipital. É uma articulação que permite também alguma rotação, né, da cabeça em cima da primeira vértebra cervical, né? Um movimentozinho assim, movimento para frente, para trás também, né? Quando a gente desliza a cabeça assim para trás, desliza a cabeça para frente, assim, faz uma protusão, a gente dá uma movimentada nessa primeira vértebra cervical, em cima dessa primeira vértebra cervical, entre o occipito, né, que é a base do crânio, e a primeira vértebra cervical, tá? E na coluna torácica, e só na coluna torácica, existem duas articulações. As costovertebrais e as costotransversais. Essas estão presentes exclusivamente na coluna torácica, tá? Esse costo vem de costela. E costela a gente só tem na torácica. Concordam? Então, costovertebral, a costela ela não vai lá atrás e toca na vértebra torácica. Tem uma do lado direito e tem outra do lado esquerdo, né? Elas estão saindo aqui, em sua maioria, desse osso do peito, que é o externo, e vão terminar lá atrás nas vértebras torácicas. Então, tem encontro da costela com o corpo da vértebra, e aí forma essa primeira articulação, que é a costovertebral. E quando a costela está buscando o corpo da vértebra, ela passa pelo processo transverso e toca no processo transverso e forma ali uma outra articulação, que é a articulação costotransversal. Então, costovertebral é costela mais corpo da vértebra torácica, claro. E costotransversal é costela mais processo transverso torácico. Gente, para que servem essas articulações? O que vocês acham?
Se alguém tiver a resposta, ou imaginar aí para que serve costo vertebral e costo transversal, pode falar. Vocês entenderam que estamos aqui na torácica, lá atrás, as costelas vão chegando nas vértebras torácicas e formam essas duas articulações. Por que a gente tem... Peraí, o que é isso, gente? Érica do céu, o que você colocou aqui? Pergunta 1, 0,5 em 0,5 pontos. Antropologia, Érica? O que é isso? Érica, você colocou coisa que não tem nada a ver aqui. Não, ela está falando de antropologia. Tem pergunta de antropologia de outras matérias aí? Ah, Érica. Ó, tá, a Érica respondeu direitinho ali agora. Ela disse que é para os pulmões expandirem. É isso mesmo, tá? Gente, as costelas elas precisam se movimentar, né? Quando você inspira, o seu pulmão enche, os seus pulmões, né, enchem de ar, e as costelas elas não precisam fazer essa movimentação aqui para acompanhar essa expansão pulmonar. E quando a gente expira, não tem esse movimento? Então as costelas se movimentam assim, ó, durante a inspiração e a expiração. Esse movimento é chamado de movimento em alça de balde. Então faz isso aqui, ó. E sabe quais são as articulações que movimentam as costelas e permitem que as costelas se movimentem enquanto a gente respira? As costovertebrais e costotransversais. Tá? Então, lá atrás, costovertebrais, costotransversais trabalham, se movimentam para permitir que as costelas se movimentem enquanto a gente respira. Então, olha como as costovertebrais e costotransversais são essenciais, né? São realmente importantes, né? Respirar nem é tão importante assim, né? Aí tem uma doença reumática chamada espondilite anquilosante. E ela afeta especialmente o esqueleto axial. Ela provoca calcificação, ossificação dos tecidos moles, destrói articulações, provoca às vezes fusão da articulação, né? Fusão é colar uma superfície na outra. E essa doença chamada espondilite anquilosante reumática afeta principalmente os homens. É uma das poucas doenças reumáticas com maior incidência no sexo masculino. E geralmente homem jovem, adulto jovem, de 18 até 35 anos. Essa doença altamente incapacitante costuma se instalar. E ela provoca o enrijecimento, destruição, enrijecimento bem significativo das articulações da coluna vertebral. E a tendência é que ela comece na sacroiliaca, mais lá embaixo, na pelve, depois ela venha para a lombar e depois ela atinge a coluna torácica. Aí na torácica, Leonardo está pedindo para repetir o nome. Eu vou digitar aqui, Leonardo, que aí todo mundo pega, porque o nome ele é meio diferente, né? Espondilite anquilosante. Digitei lá no chat. Valeu. E assim, acaba provocando o enrijecimento dessas articulações costovertebrais e costotransversais. Aí sabe qual vai ser um achado clínico presente em todos os pacientes com espondilite anquilosante? A diminuição da expansibilidade torácica. O tórax não expande tanto, justamente pelo enrijecimento das costovertebrais e das costotransversais. Então, como as costovertebrais e costotransversais são destruídas, enrijecem grandemente, a mobilidade das costelas fica muito reduzida e a pessoa com isso tem diminuição da expansibilidade torácica. É um critério de diagnóstico da doença. Absolutamente todos os pacientes com espondilite anquilosante têm a tal diminuição da expansibilidade torácica, muito por conta da destruição, do enrijecimento das articulações costovertebrais e costotransversais. Tá bom? Espondilite anquilosante. Analisando o nome da doença, deixa eu me apoiar aqui um pouquinho. Vou fazer uma coisa mais informal aqui. Analisando o nome da doença, né, espondilite anquilosante, a gente tem uma ideia do que é a doença. Alguém sabe o que significa esponde? Esponde? Alguém arrisca? Esponde significa coluna, significa vértebra, significa coluna. Futuramente, vocês vão estudar, não comigo,
com outros professores, vocês vão estudar várias doenças da coluna que tem esponde no nome. Espondilite anquilosante em reumatologia, mas tem espondilolistese, espondilólise, espondilose, que é a osteoartrose na coluna vertebral. Porque esponde significa vértebra, significa coluna. E ite significa o quê? Essa é fácil. Isso. Ite é inflamação. E anquilosante? Anquilosante, esse é mais difícil. Anquilosante vem de anquilose. Anquilose, gente, é algo rígido. É uma articulação fundida, né? Que uma superfície se funde a outra. E a mobilidade dessa articulação é muito ruim. Ela fica extremamente reduzida. Então, anquilose é rígido. É uma articulação fundida. Então, olha só, não dá para extrair, não dá para, pelo menos assim, uma definição simples, é verdade, mas não dá para ter uma ideia do que é espondilite anquilosante. Então, é uma doença caracterizada por inflamação, mas também por enorme rigidez, enorme fusão articular das articulações da espondite, da coluna vertebral. Não só a coluna, tá? Mas afeta especialmente a coluna vertebral. Essa doença gosta do esqueleto axial. Então, ela gosta de sacroiliaca e gosta da coluna lombar. E a tendência é que ela ascenda, né, com SC, ascender no sentido de subir. Então, ela deve começar ali na pelve, sacroiliaca, deve chegar na lombar, mas ela deve ir subindo. Então, já já ela vai atingir torácica e já já ela deve atingir a coluna cervical. Compromete demais a postura, né, desvios posturais importantes vão acontecer. Dor, deve produzir dor significativa, deve ser bastante incapacitante. Muitas vezes, depois de alguns anos com essa doença, a pessoa fica incapaz de trabalhar. Tamanha a diminuição da mobilidade, a dor, as deformidades na coluna, a pessoa acaba aposentando por invalidez, tá? Deixando de ser capaz de trabalhar por conta dessa doença. Tem também, Érica, por conta da diminuição da expansibilidade torácica, né? O pulmão não expande tanto, ela fica com uma respiração mais superficial. Tanto que um dos objetivos da fisioterapia é melhorar o padrão respiratório, é melhorar a expansão torácica. E aí existem técnicas fisioterapêuticas para isso. Provoca, o Leonardo está perguntando no privado aqui, né? Calcificação da coluna provoca. Inclusive, disco intervertebral é calcificado. A margem, a periferia do disco, ela é ossificada, calcificada, ossificada, aí se forma uma espécie de ponte óssea que liga dois corpos vertebrais. Aí dá para ver na radiografia o disco. Dá para ver essa ponte. A princípio, gente, em radiografia a gente não vê disco, né? Porque disco é tecido mole. Em radiografia mostra osso. Mas na pessoa que tem espondilite anquilosante, dá para ver que tem uma ponte óssea, dá para ver na radiografia que tem uma ponte óssea que liga ou quase liga dois corpos vertebrais adjacentes, vizinhos. Ali é o corpo é a margem do disco intervertebral sendo calcificada, ossificada. Mas calcifica tecidos moles da coluna também, ligamento, tendão. Aí imagina um ligamento longitudinal anterior, por exemplo, aparecendo na radiografia, porque ele está sendo calcificado. É o que acontece. Começa com uma inflamação, vira uma fibrose até que o tecido mole sofre essa calcificação, essa ossificação. Tá? Então tem calcificação, ossificação de disco, de cápsula da coluna, de tendão, de ligamento da coluna vertebral. E é claro que essas calcificações todas geram rigidez. Sim, musculatura fraca e retração da musculatura, encurtamento. Então, muita contratura, até porque perde mobilidade, né? Então, a musculatura não é mais tão alongada, não se força o alongamento da musculatura por conta da diminuição da mobilidade articular. Então, a tendência é a retração da musculatura. E, além disso, pelo mesmo motivo, pelo desuso, tem redução da força também. Então, tanto encurtamento quanto redução da força. E, lógico, isso vai comprometer a estabilidade da coluna, e uma coluna com menor estabilidade é uma coluna mais suscetível a ter sintomas. Então, os sintomas acabam sendo agravados pela instabilidade da coluna, pela fraqueza muscular. Aí vira um ciclo, né? Então, a doença gera fraqueza, a fraqueza gera instabilidade, a instabilidade gera mais sintoma.
E aí isso dá uma acelerada na doença, que vai gerar mais diminuição da mobilidade ainda, que vai gerar mais estresse mecânico na coluna, que vai gerar mais sintoma e vai agravar mais a doença, e aí acaba formando um ciclo vicioso, né? De doença, retração da musculatura, fraqueza da musculatura, diminuição da mobilidade, mais sintoma. E aí isso acaba agravando a doença e piorando o ciclo. Acho que respondi para vocês, né? Mais alguma dúvida? Bom, eu acho que eu vou deixar para a aula de quinta-feira da semana que vem os ligamentos, os movimentos, os músculos. E aí na semana que vem a gente acaba o conteúdo teórico de cinesiologia, tá? Vai faltar só a prática e só Deus sabe o que vai ser do nosso futuro, quando a gente volta, se é que a gente volta, como é que vai funcionar a reposição dessas aulas práticas, que é a palpação, né? Que é a anatomia palpatória, que é o que eu estou deixando de dar, porque as aulas práticas elas não podem ser ministradas por videoconferência. Tá, a Érica me perguntou aqui qual que é o perfil, né? Homens, a instalação da doença costuma acontecer entre... Não. Pelo contrário, tá? Idoso e mulher, não. Não que não possam ter, podem ter, mas assim, costuma se instalar nos homens entre 18, 20 até 35 anos. E mulher pode ser afetada, mas a cada 3 homens com a doença, uma mulher apenas. Então, os homens são 3 vezes mais atingidos pela doença. E é considerada uma doença rara, assim, não é uma doença comum, ela atinge menos de 1% da população, bem menos de 1% da população. Então, esse é o perfil. Outra coisa, é idiopática, a gente não conhece a causa. Idiopática é isso, né? Sem uma causa definida. Mas o fator hereditário é muito forte nessa doença. Quase sempre, o cara que tem espondilite anquilosante, que desenvolve a doença, tem casos na família, casos próximos, de homens mais próximos da família. Então, geralmente é o pai que tem, ou então é um tio por parte do pai, um tio por parte da mãe, alguma coisa assim. Igual coronavírus,